O título diz assim: A cura de 10 leprosos. Um texto muito conhecido, contudo, lembra que eu falei, já tenho falado isso há vários domingos, há vários meses, né? Existem passagens na Bíblia que só Lucas faz, só Lucas nos relata. Essa é uma delas. A passagem que nós estudamos de manhã, que era a passagem dos tropeços, e quantas vezes se deve perdoar um irmão, Mateus e Marcos também falam. Mas essa passagem agora dos 10 leprosos é uma passagem muito interessante, que vai falar sobre gratidão, que vai nos trazer vários ensinamentos, e ainda assim, só Lucas traz, ou seja, é uma riqueza, é uma pérola que Lucas nos traz. Então vamos começar no versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então, Jesus acabou de pregar, nós vimos isso de manhã, para os seus discípulos, dizendo: olha, cuidado, para que vocês não sejam motivos de tropeço, nem de escândalo para aqueles que são pequeninos ou para aqueles que estão à nossa volta. Cuidado, para que vocês, quando cometerem os pecados de vocês, não venham a difamar e escarnecer o nome de Jesus. Então Jesus disse de manhã: é inevitável que venham os escândalos. Então Jesus diz: olha, nós vivemos num mundo de pecado, é inevitável que aconteçam pecados. Mas aí Jesus diz: mas ai daquele que cometer um pecado e fizer tropeçar um pequenino. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês têm que ter um padrão de vida elevadíssimo, não só por causa do pecado, mas também para que vocês não sejam motivos de zombaria, de escárnio e de tropeço. Logo depois, Jesus fala sobre perdão. Ele diz: se 7 vezes o teu irmão pecar contra ti e te pedir perdão, você deve perdoá-lo. E Jesus termina a parábola falando acerca de gratidão, falando de um servo inútil, de um servo que fez apenas aquilo que foi mandado. E agora ele vai exemplificar o que a gente estudou de manhã, e vai dar um exemplo acerca de gratidão e acerca de servos inúteis. De manhã, o texto que a gente estudou, né, que a gente ficou um tempinho aqui meditando, é o versículo 10, que ele diz assim: assim também vós, irmãos, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E aí nós dizíamos o seguinte aqui de manhã: quando Jesus nos salva na cruz, Ele nos dá a maior de todas as bênçãos. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá a maior de todas as riquezas que pode ser adquirida por um homem. E a partir daquele momento que Jesus nos salva na cruz, tudo que nós fazemos depois daí é apenas o que era obrigação nossa. Ah, pastor, vim ao culto, louvei a Deus, li a Bíblia, sou fiel nas ofertas e nos dízimos, me aparto do mal, tento não cometer pecado a cada dia. Aí Jesus diz: vocês fizeram tudo isso? Aí Jesus diz: dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, isso é obrigação do crente, porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer na cruz. A partir de hoje, ou a partir daquele dia, nós estamos em débitos com Ele, porque Ele nos salvou. Agora, tudo, pois, quanto pudermos fazer para adorar e louvar o nome dEle, é apenas obrigação. E eu dava um exemplo aqui de manhã falando isso, que infelizmente, alguns, não sei nem se posso chamar de pastor e teólogos, enfim, alguns mentirosos, loucos, vorazes, na internet, dizem que quando você oferta, quando você dá, Deus é obrigado a te dar de volta, porque Ele não fica devendo nada. E de manhã eu dizia: sabe por que Deus não deve nada? Ele não deve nada porque tudo que Ele tinha que dar, Ele já deu na cruz, ponto. Logo, Ele não deve nada a ninguém. E aí, algumas pessoas acham que quando dão alguma coisa para Deus, Deus é obrigado a dar. Mas a resposta de Jesus é: servos inúteis, fizeram mais, não fizeram mais que sua obrigação. Estou vendo o Bebel ali agora. Bom te ver, Bebel. Bom ver Geni também ali, nossa irmã Geni. Bom ver nossa irmã Maria, nossa irmã Olívia. Bom vê-los. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, não fiquem achando que vocês estão bons, não. Não fiquem achando que vocês fizeram alguma coisa demais, não. Não fiquem achando que Deus está em dívida com vocês, não. Porque na verdade vocês estão em dívida com Ele desde a cruz do Calvário, desde que Jesus derramou o sangue por vocês. Então, queridos, isso é fato. E aí a gente chega aqui agora, Lucas diz que após essa pregação, Jesus começa a caminhar. Ainda, lembra? Estou falando sobre isso aqui há meses. Indo para Jerusalém. Para quê, pastor? Para morrer. Para morrer. Então Jesus, de caminho para Jerusalém,
passou no meio de Samaria e da Galiléia. E vamos ver o que acontece. 2. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Não sabemos o lugar exato que isso aqui acontece, não sabemos. Mas sabemos que apenas existiam 10 leprosos, que ao verem Jesus de longe, o texto também já vai nos dizer que a nacionalidade desses leprosos era uma nacionalidade mista, ou seja, eram judeus, gentios, samaritanos, pessoas de várias nacionalidades. Por quê? Porque judeu não se misturava com gentio, nem com samaritano. Contudo, a lepra quebra a barreira. A lepra quebrava essas diferenças sociais, sabe? Hoje em dia, alguém rico pode pensar que não se envolve ou não se relaciona com fulano, mas quando a desgraça chega, o rico se iguala ao pobre. Alguém pode achar, talvez, sei lá, por ser arrogante, por ser prepotente, que não deve se envolver com determinadas pessoas. Contudo, quando a desgraça, quando a tempestade, quando a dor, quando o luto chega, ela iguala todo mundo. É o que está acontecendo aqui. Existem 10 leprosos. Talvez homens que não se falassem no dia a dia normalmente, não se gostassem. Contudo, ficou leproso, meu irmão, só tinha um caminho. Vai para a cidade dos leprosos, vai para a aldeia dos leprosos e fica lá. E não pode mais ter contato com ninguém, a não ser com outros leprosos. Ou seja, a desgraça, a tristeza, o luto, a dor, mostra que somos todos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém, independente da sua condição social, de quanto você ganha, de onde você trabalha, se você é homem ou mulher, branco ou negro. A desgraça mostra, somos todos pecadores dependentes de Deus. Se não for Ele, todos passaremos pelos mesmos dramas e a nossa situação não vai diferenciar em nada, não é verdade? Então Jesus está dizendo, olha, existia lá naquela aldeia 10 leprosos e eles de longe gritaram. Agora estão nivelados e fazem o mesmo grito, agora fazem o mesmo clamor. Então eles pedem, Jesus, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. Esse é o pedido. Acho legal também que parece óbvio, né? Mas eles poderiam ter pedido muitas outras coisas. Eles poderiam ter ido diretamente ao assunto, talvez, e falar, olha, nos cura. Mas eles pedem compaixão, sabe? Eles poderiam pedir muitas outras coisas, mas eles não pedem nem outras coisas e eles não pedem nem diretamente a cura. Eles pedem compaixão, sabendo que aquele que ali estava era digno de ser clamado e solicitado compaixão dele. E aí, vamos ver a resposta. O versículo 14 diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nós já vimos aqui no texto de Lucas, no capítulo 5, Jesus curar um leproso. Mas olha que diferente. No capítulo 5, no versículo 31, quando o leproso pede a cura, Jesus diz assim, capítulo 5, versículo 13, e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então é o segundo caso de lepra que Jesus vai curar no Evangelho de Lucas. Contudo, nota a diferença. No primeiro caso, Jesus fala, quero que você seja limpo. Jesus toca e no mesmo instante o homem aqui, leproso, fica limpo. Voltando para o capítulo 17, Jesus não fala nada, nem ao menos toca no leproso. Jesus vira para ele e diz assim, quando eles pedem compaixão, Jesus diz, ide. Jesus dá uma ordem. Jesus não dá uma ordem à cura, ou melhor, à doença, como algumas vezes nós vimos Jesus dizer, fica limpo, ou Jesus dá ordem à morte, quando ele diz, sai dele, ressuscita, vive de novo, como ele diz para a viúva de Naim. Jesus não dá ordem nem para a doença, nem para a morte. Jesus dá uma ordem aos enfermos. Jesus não diz que quer que eles fiquem limpos, nem os toca. Jesus ao menos diz, vão. E parece também loucura. Eles pedem misericórdia e Jesus diz, vão e se mostrem aos sacerdotes. Porque como é que funcionava? Depois você estuda lá no capítulo 14 de Levítico. Lá funcionava assim, surgiu uma mancha na sua pele.
você era colocado em quarentena, você era colocado num isolamento e você era acompanhado. Depois de um ritual de limpeza, de purificação, de banho, para ver se aquela lepra parava, você deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote era aquele que iria atestar se você estava puro, limpo, curado e poderia voltar ao convívio social. Porque lembra, você não tem mais convívio social. Você foi tirado da sua família, tirado do seu trabalho, tirado da sua escola e foi colocado numa aldeia. Poxa, pastor, isso é muito duro. Sim, é duríssimo, mas isso também traz, né, ou representa um cuidado para com os demais familiares e para com o restante da cidade, porque se um leproso lá permanecesse, contaminaria todos. E aí vamos trazer para os dias de hoje pessoas que cometem pecados dentro da igreja. Poxa, pastor, é muito duro, né? A gente tem que excluir um membro ou tirá-lo da igreja. É duríssimo. Contudo, queridos, permanecer com alguém que nós sabemos claramente que foi pego ou foi descoberto que vive em pecado, na verdade o que nós estamos correndo é o risco de contaminar toda a igreja, assim como a lepra poderia contaminar todos os demais irmãos ou todos os demais viventes daquela sociedade, daquela cidade. Então por isso que fazemos. Eu lembro que certa feita alguém falou para mim assim, eu não entendo muito esse negócio de disciplinar e de excluir. Eu falei, meu irmão, eu poderia te dar uma aula de teologia sobre isso, mas não vou. Só vou apenas lhe dizer que, primeiro, Jesus nos mandou fazer isso. Segundo, o apóstolo Paulo confirma isso. E terceiro, é necessário que, ainda que sejamos pecadores, nós mantenhamos um nível, ainda que básico, de santidade dentro da igreja. Então, se a gente descobre que alguém tem transgredido voluntariamente a lei e a vontade de Deus, a gente tem que disciplinar. Em alguns casos, a gente tem que excluir. Porque se a gente não faz, a gente contamina os demais. E, inclusive, como estudamos de manhã, aquela pessoa se torna uma pedra de tropeço e um escândalo para os demais, para os novos e para aqueles que estão chegando na igreja. Se fulano faz, eu vou fazer também. Se fulano vive assim e nunca fizeram nada com ele, eu vou fazer também. Se fulano vive em pecado e todo mundo faz vista grossa do pecado dele, vou fazer também. Então, o que está acontecendo aqui com a lepra, ainda que seja algo muito duro, é muito semelhante ao que a gente faz com relação ao pecado que é cometido dentro da igreja. Cometeu, infelizmente a gente tem que afastar momentaneamente aquele irmão que cometeu a falha, porque senão aquela lepra, aquele pecado vai se espalhar e vai contaminar todos os demais. Então a disciplina, ela é sim válida e muito interessante para a igreja nos dias de hoje, e assim como era o fato de afastar o leproso. Então eu disse que esses leprosos estão juntos, clamam por misericórdia, disse que Jesus não toca, não fala e não faz nada com eles, apenas ordena, vão e se mostrem aos sacerdotes. É isso que Jesus faz. E aí aqui agora, vamos reparar algumas coisas interessantes. Olha quanta semelhança esses leprosos tinham. Todos os 10 estavam enfermos, todos os 10 clamaram por Jesus, todos os 10 ouviram falar de Jesus, todos os 10 acreditavam que Jesus tinha poder para curá-los, senão eles não tinham clamado. Todos os 10 tomaram uma atitude, eles não se acomodaram com a sua lepra, eles não se acomodaram, aí trazendo para os dias de hoje, com o seu pecado, eles não se acomodaram com a sua vida afastada de Deus, eles tomaram uma atitude, eu vou clamar, eu vou pedir por compaixão e misericórdia, e Ele vai me ouvir. Então olha quanta semelhança. Eu disse que a lepra, eu disse que a desgraça, eu disse que a calamidade, ela iguala as pessoas. E aqui estão judeus, gentios e samaritanos iguaizinhos em vários aspectos. Contudo, a igualdade vai acabar aqui. A semelhança vai terminar aqui. Eu acredito que Lucas desejaria muito continuar no próximo versículo, dizendo que os 10 fizeram a mesma coisa. Lucas está dizendo, os 10 clamaram, os 10 gritaram, os 10 pediram, os 10 obedeceram, porque quando Jesus diz, ide e apresentai-vos ao sacerdote, podemos dizer, pô, Jesus está de brincadeira, eu vim aqui pedir uma cura, o Senhor manda eu ir lá procurar o sacerdote? É claro que ele vai mandar eu voltar para cá, eu estou leproso, mas eles obedecem. Então, eu acho que Lucas com certeza ficaria muito mais feliz de continuar dizendo que todos agora vão ter uma atitude maravilhosa, mas a atitude vai parar aqui e você vai perceber que dos 10, 9 eram iguais ao que a gente estudou de manhã, servos inúteis,
servos inúteis. E um apenas vai se destacar, porque a semelhança acabou no versículo 14. Versículo 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora purificado, fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E este agradecendo, e este era samaritano. Então, o versículo 14 termina dizendo assim: quando eles estavam indo, aconteceu o quê? Foram purificados. Ou seja, Jesus ordenou, quando eles iam rumo ao sacerdote, de forma muito poderosa, um milagre, uma corrente de saúde, de vigor, de poder, toma o corpo daqueles homens, e quando eles olham, eles se percebem completamente curados. Quando olham um para o outro, eles devem ter ficado admirados, extasiados de alegria, quando um encara o rosto do outro, olha os braços e vê que eles estavam limpos, e a alegria deve ter tomado conta daqueles homens. Eles devem ter saltado de alegria, gritado, se abraçado, né? Que leproso, não sei se leproso se abraça, mas ninguém gosta de abraçar um leproso, mas agora que está curado, eles devem ter se abraçado, devem ter comemorado, mas de repente, o texto diz assim: um dos 10, se somente só ele, deu meia volta. Possivelmente, eles ainda não estavam muito longe, porque o texto parece dar um sentido de algo muito rápido. O texto diz assim: ao vê-lo, Jesus disse: ide mostrar ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, ou seja, eles estavam indo, mas o texto não dá uma impressão de muito tempo depois, parece que foi algo que aconteceu muito rápido, poucos passos depois de Jesus. Então, indo eles, foram purificados. Aí o texto diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Ou seja, de 10, olha para si e percebe a cura, assim como os demais perceberam a cura. Contudo, esse tem um estalo e diz assim: calma aí, eu posso ir ao sacerdote daqui a pouco, já estou curado. Eu posso me aproximar e me apresentar ao sacerdote daqui a pouquinho. Eu estou aqui pertinho de Jesus, eu vou voltar. Eu preciso voltar para agradecer. Eu preciso voltar para ter gratidão por aquele que acabou de curar a minha vida. E aí pense, queridos, já já a gente vai falar sobre questões espirituais. Estou falando de questões físicas apenas. Jesus devolveu para aquele homem, queridos, dignidade, amor, compaixão, misericórdia. Ele devolveu tudo que aquele homem não tinha mais de ninguém. Ele devolveu a família, ele devolveu a sociabilidade daquele homem, ele devolveu o caráter mesmo, a dignidade daquele homem, voltar a andar no meio da cidade, voltar a trabalhar, voltar a ver seu filho, voltar a ver sua esposa, voltar a frequentar as reuniões familiares que aquele homem não tinha. E sabe-se lá quantos anos esse homem estava lá leproso. Sabe-se lá quantos anos aquele homem não tocava no seu filho e na sua mulher. Jesus fez isso por ele. Aí você imagina, Jesus não era digno de agradecimento? É claro que era. O que esse camarada fez é o óbvio: eu vou voltar. Esse homem me deu tudo de volta. Eu tinha perdido a minha vida por completo e esse tal de Jesus me deu tudo. Então o texto diz que ele volta. Provavelmente viu que não estava muito afastado. E aí, eu já faço aqui um comentário. Você percebe nesse texto e nos dias de hoje que, infelizmente, o número daqueles que suplicam a Deus pedindo misericórdia, pedindo bênção, pedindo compaixão, é infinitamente maior daqueles que voltam para agradecer. Triste isso, não é? Mas é uma verdade. O número daqueles que, quando estão apertados, que quando estão no problema, pedem por misericórdia, clamam por bênção, clamam por livramento, e pior, Deus dá. Deus cura, Deus livra, Deus restaura casamento, Deus traz filho de volta, Deus salva, Deus restaura. E aí, desse número gigante dos que pedem, ai meu Deus, a minoria volta para agradecer. Isso é extremamente terrível, para você ver a frieza do coração humano. Quando se vê num aperto, clama, mas quando se vê com a bênção recebida, não agradece.
E é o que está acontecendo aqui, um apenas. E aí o texto diz que esse camarada ele estava tão ciente do que aconteceu que ele voltou. Ele não só voltou, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele voltou bendizendo a Deus em alta voz, ou seja, a alegria daquele camarada não era possível conter dentro do coração. E ele gritava, glorificava, exaltava a Deus. E aí quando ele chega na frente de Jesus, ele demonstra mais uma vez que aquele agradecimento não era superficial e que ele entendeu verdadeiramente o que aconteceu. O texto diz que ele prostrou-se, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. O texto não diz, mas possivelmente, se Jesus deixasse esse homem, teria chegado ao ponto de beijar aos pés de Jesus, como a gente bem sabe que aquela mulher chorou, molhou os pés de Jesus e depois enxugou com o seu cabelo. Esse homem se lança aos pés de Jesus, como se ele dissesse aquilo que a gente diz aqui, há vários domingos: o melhor lugar, ou o maior lugar que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Gostamos muito, é claro que é bom também estar de pé, é claro que é bom estar abençoado, é claro que é bom estar andando de cabeça erguida e Deus está abençoando a tua vida, mas convenhamos, queridos, o lugar mais confortável é de joelho, lá nos pés da cruz, chorando, orando e agradecendo por tudo que Ele fez. Eu não estou dizendo que você não possa correr, se alegrar e se festejar com Deus, mas convenhamos, o lugar de um verdadeiro adorador é constantemente de joelho nos pés de Jesus, falando: Senhor, para onde nós vivemos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aqui é o melhor lugar que eu posso estar, aos Teus pés, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Então esse homem entendeu tudo isso. Pastor, como isso? Como pode, pastor? Um samaritano, como pode? O texto diz assim: agradecendo-lhe. Lucas poderia parar aqui. Aí Lucas diz: e este era samaritano. Ou seja, um camarada odiado pelos judeus, um povo com o qual os judeus não queriam contato, não queriam acesso, um povo que era considerado extremamente pecador, contaminado, impuro, aonde os judeus não queriam acesso nenhum, inclusive achavam que não havia salvação para samaritano. Esse camarada, trazendo para os dias de hoje, provavelmente aquele que a igreja ou que os religiosos têm como mais pecador, como miserável, como aquele que não tem salvação para ele, não tem perdão para fulano. Este homem, o pior aos olhos da religião, volta com o intuito de agradecer, louvar e bendizer a Deus. Somente, queridos, a graça de Deus faz isso. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer um homem a fazer isso. Porque naturalmente o que os homens fazem é o que fizeram 90% desses homens. 90%. Eles continuam e não voltam para trás. Eu posso imaginar, eu posso pensar, não posso afirmar, mas que provavelmente quando aquele homem decidiu voltar, os 9 devem ter perguntado: está indo aonde, cara? E ele deve ter falado: eu vou voltar, eu vou agradecer, depois eu falo com os sacerdotes, eu vou encontrar com Jesus e vou clamar a Ele para que Ele continue tendo misericórdia de mim. Eu vou voltar para beijar os seus pés e para agradecê-lo. E eu imagino que provavelmente, estou imaginando, ele deve ter falado com os demais: vamos comigo, depois a gente volta, depois a gente fala com os sacerdotes. E provavelmente, porque o texto diz isso, que só um voltou, os nove devem ter dito: não, já conseguimos o que queríamos, já conquistamos o que desejávamos, já está aqui, já conseguimos a bênção. E problema do Deus da bênção: eu quero a bênção do Deus e não o Deus da bênção. Já conquistei e agora eu vou viver, agora eu vou aproveitar os anos que eu perdi. E aí esse leproso, que era samaritano, volta pela graça de Deus, mostrando que um samaritano, ou melhor, um verdadeiro adorador, pode superar aqueles que porventura sejam judeus, ou aqueles que porventura estão há 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas não entendem o que é ser agradecido a Deus. Então, às vezes, um pecador que entrou ontem por essas portas, uma pessoa que chegou ontem nessa igreja, pode ter o senso, ter a consciência grata, mais aguçada do que alguém que está aqui há 20, 30, 40 anos e se tornou religioso e acha que Deus é obrigado a abençoá-lo, e acha que Deus é obrigado a cuidar da vida dele porque ele é crente. É isso que esse samaritano está nos mostrando. Ele está nos mostrando que alguém que verdadeiramente, independente do tempo de igreja, independente da nação que ele nasceu, independente da condição social, independente de quem ele é dentro da igreja, do cargo que ele ocupa, se ele tem um coração grato, ele supera todos os demais, ainda que sejam
judeus ou que tenham qualquer tipo de posição na igreja ou na sociedade. Ou seja, o que Deus deseja é um coração grato. E aqui, devagarzinho, Jesus já vai nos mostrando que a sua igreja, que o número dos salvos eram de forma internacional, era de forma mista, de forma ampla, como ele bem disse que veio para salvar pecadores de todos os povos, raça, língua, povo e nação. E aí vamos seguir, do 17 ao 19, vai dizer assim: então, Jesus lhe perguntou para o samaritano: não eram 10 que foram curados? Onde estão 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Primeiro, Jesus demonstra descontentamento. Primeiro, Jesus expressa claramente eu não vou dizer que Jesus ficou assustado, porque Jesus era Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas, enfim, ele expressa o seu inconformismo. Ele diz: como é que é? Não eram 10? Só tem um aqui que voltou para agradecer. Ele diz: cadê os 9 judeus que eram do povo escolhido, que conheciam a Torá, que conhecem o Antigo Testamento? Cadê eles que sabem que no Antigo Testamento dizia que o Cordeiro de Deus, quando viesse, iria curar a enfermidade do seu povo? Cadê eles? Cadê os 9? Só você voltou. Só você, samaritano estrangeiro. Só você teve dignidade, caráter e gratidão para voltar para pedir obrigado. E aí, o mais interessante também é que quando Jesus faz essa pergunta, muitos pensam, como eu disse no início, que Jesus está apenas indignado, apenas chateado, apenas inconformado, está apenas descontente com relação a si mesmo. Mas quando Jesus vai colocar a condição e o porquê dele falar: cadê os outros 9? Jesus não fala dele. Jesus não fala: ninguém veio me agradecer, ninguém veio beijar os meus pés, ninguém veio me abraçar. Ele diz assim: ele está chateado porque ninguém voltou para dar glória ao Pai. Olha o que ele diz no 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. Como se ele dissesse: olha, de mim, espero nada de vocês. Sei que o que eu espero de vocês, já eu vou encontrar a cruz lá em Jerusalém. Espero nada para mim não quero glória dos homens, não quero tapinha nas costas, não quero honra de vocês não. Agora, não é possível que vocês se veem curados de uma cura que naquela época era, na sua grande maioria, incurável, não voltam para dar glória a Deus. Não é possível que vocês encontrem com alguém e essa pessoa manda que vocês fossem ao sacerdote, vocês são curados, e que vocês não associem que essa pessoa é, no mínimo, um representante de Deus, que essa pessoa é, no mínimo, alguém enviado de Deus, porque tem poder para curar enfermidades que ninguém cura. Então, você vê, ainda que Jesus estivesse chateado, indignado, não está primeiramente com ele. E aí, de novo, eu queria trazer isso para os nossos dias. Às vezes a gente fica chateado: fulano faltou o culto, fulano foi embora da igreja, Deus deu um livramento para fulano, Deus curou fulano, e ele nem voltou para agradecer. Pense comigo, queridos, ainda que você fique chateado que talvez fulano não tenha voltado e você se decepcionou com ele, no fundo, aquela pessoa, a maior ingratidão dela não é para com você, é para com Deus. A maior ingratidão dela é para com Deus. Poxa, fiz tanto por fulano, orei, intercedi, Deus fez um milagre. Poxa, mas quando chegou, fulano virou as costas. Fulano abandonou Deus. Eu sei que isso dói um pouco no coração, né? A gente dava sempre esse exemplo lá na igreja do Barreto. Aconteceu um caso lá em que o pastor Idauro e a igreja acompanharam e fizeram de tudo, e ajudaram demais. E passou um tempo depois, essa família mudou de igreja, sem problema nenhum de mudar de igreja, não existe problema quanto a isso. Mas essa família foi e colocou no Facebook assim: agora sim encontramos a nossa casa, agora estamos, nos sentindo bem. E aí foi um sentimento geral da igreja, de pensar assim: poxa, mas quando eles passaram um aperto muito grande,
Poxa, o pastor se desdobrou, e a igreja toda se mobilizou. Como pode uma ingratidão dessa agora? E aí todo mundo ficou muito chateado. Mas quando você passa para a Bíblia e começa a analisar o texto, você percebe que a ingratidão maior não era para a igreja ou com o pastor Hidalgo. A ingratidão maior era para com Deus, que o mesmo que estava nessa nova igreja para a qual eles foram, era o Deus que estava lá, na igreja do Barreto, que os abençoou e usou aqueles irmãos para abençoá-los e ajudá-los. E eles foram para outra igreja e diziam, não, agora nós nos encontramos, agora nós estamos na nossa casa. Então, assim, é lamentável, mas contudo, pelo incrível que pareça, lendo aqui, a gente percebe na Bíblia que é mais comum do que se imagina. E aí vamos esquecer um pouco a questão espiritual e a questão de Bíblia, vamos para a questão normal mesmo, vamos para o dia a dia, vamos para a nossa família, para o seu trabalho. Quantas pessoas você conhece que são gratas? Quantas vezes você já fez favor para alguém? E da grande maioria, responda para você, é a maioria ou a minoria que agradece? Não que a gente faça as coisas, ou não que eu acho isso, que a gente deva fazer alguma coisa esperando ouvir troca. Mas acho que o mínimo que a gente espera é um obrigado, né? O mínimo que a gente espera é uma consideração. Mas saiamos aqui do âmbito espiritual de Jesus e vamos para a nossa vida. Gratidão, irmãos, é uma característica, ou eu diria, não sei se posso chamar de dom, mas enfim, gratidão é algo que pertence a poucos. É algo que está sumindo da nossa sociedade, sabe? E, inclusive, quando você faz favor para as pessoas dificilmente agradecem ou lá na frente mostrarão uma atitude totalmente contrária à que deveriam ter para com você, porque você os ajudou. Então, quando Jesus está falando aqui de ingratidão, infelizmente Jesus está falando de algo que já era comum e continua sendo comum, inclusive nos dias de hoje. Filhos ingratos, maridos ingratos para com sua esposa, ou vice-versa, sabe? Familiares ingratos, chefes ingratos, ou trabalhadores ingratos para com seu patrão, porque ainda que muitas das vezes já falei isso aqui quinta-feira, nós não gostemos do nosso trabalho, às vezes as pessoas não gostam de onde trabalha, a gente tem que ser grato a Deus e grato ao patrão. Ainda, meu patrão é ignorante, a gente tem que ser grato. É de lá que a gente tira o pão de cada dia, é de lá que você sustenta a sua família, é de lá que você alimenta os seus filhos. Então, assim, a ingratidão é um mal terrível e, infelizmente, tem invadido todos os ambientes, seja na igreja, no trabalho, na família, e aqui Jesus nos mostra que é um pecado terrível. Então, Jesus faz duas perguntas, não eram 10? Onde estão os 9? E ele diz, qual é o motivo dessas perguntas? Não vieram dar glória a Deus? Só esse estrangeiro? Então, fechando aquilo que eu falei já no início, o mais importante não é o tempo de igreja, não é quanto você sabe de Bíblia, não é o cargo que você ocupa na igreja, não é quanto de dinheiro você dá na igreja, não é quantas vezes você vem na igreja durante a semana, ainda que tudo isso seja importante, o mais importante é se você entende que tudo que você tem e um dia vai ter, deve ser grato a Deus. Deve ser motivo de gratidão e de reconhecimento a Deus. Deve ser motivo de olhar para trás e falar, Senhor, muito obrigado, porque não mereço nada, e tudo que tenho é dado pelo Senhor, por graça e por misericórdia. Então não importa quanto você tem, quem você é, quanto tempo de igreja, se você é batizado, se não é, se você é da igreja congregacional, metodista, assembleia, importa como o seu coração se relaciona para com Deus, com aquilo tudo que Ele tem feito com você. Se você não é grato, não adianta de nada ser religioso, não adianta de nada conhecer a Bíblia, não adianta de nada vir na igreja todo domingo. Se você não é grato e não entende que a sua vida é totalmente dependente de Deus, você está perdido. Ou seja, um samaritano que provavelmente não conhecia nada de Bíblia, usou o melhor da oportunidade que teve para ser grato a Deus e ouvir o que já a gente vai meditar aqui no versículo 19, e um judeu que conhecia tudo de Bíblia, conhecia tudo da promessa que Jesus viria, não usou da oportunidade. Então, de novo, trazendo para os dias de hoje, vemos a cada dia pessoas que entram pela igreja, usam de forma muito clara das oportunidades que Deus dá, e outras pessoas que entram, frequentam a igreja por anos e não conseguem compreender as oportunidades dadas por Deus e as bênçãos concedidas por Deus todos os dias nas nossas vidas. E aí, o texto segue, a gente já leu, e Jesus termina dizendo assim, levanta-te
e vai. Jesus já tinha mandado esse camarada ir, e o sacerdote. Agora Jesus dá outra ordem: levanta-te e vai. E aí Jesus conclui, muito diferente da primeira. A primeira é levanta-te, vai, e mostra-te ao sacerdote. Agora é levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Após receber essa oferta, uma oferta de gratidão, após receber essa oferta de lábios puros e quebrantados, Jesus devolve para aquele homem com palavras únicas que os 9 não escutaram. Os 9 escutaram: vai, mostra-te ao sacerdote, e se viram curados. Esse camarada volta e ele escuta: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, os 9 receberam uma bênção maravilhosa, uma cura, mas uma bênção temporal. Poderiam ficar doentes novamente, poderiam adoecer novamente e já iriam falecer, porque a morte chega para todo mundo. Mas este homem recebeu a maior de todas as dádivas. Ele recebeu algo que é atemporal. Aqueles receberam algo que é mundano. Este homem recebeu algo que é eterno. Ele recebeu a salvação. Então Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Os 9, quando chegaram diante dos sacerdotes, foram declarados curados e limpos. Esse foi declarado salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Foi declarado filho de Deus. Vai, a tua fé te salvou. E aí, de novo, trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas se contentam, não é? Com bênçãos materiais, quantas pessoas se contentam com um carro novo. Isso é bom, isso é bênção. Quantas pessoas se contentam com uma casa, com um diploma, com um salário maior. Isso é bom. Mas quantas pessoas se contentam com isso, quando na verdade poderiam ouvir: vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas se contentando com migalhas, quantas pessoas entrando nessas igrejas malucas que só pregam bênçãos temporais, quantas pessoas pulando de galho em galho para conseguir uma cura, uma prosperidade, um casamento, seja lá o que for, uma causa na justiça, um emprego, quando na verdade a maior de todas as bênçãos é: vai, a tua fé te salvou. Isso tem sido escasso nos púlpitos de hoje, mas as pessoas saem felizes, dizem que o culto foi uma bênção, foi uma maravilha. 7 chaves da vitória, 5 passos para a bênção, 7 portas trancadas que vai ser aberta hoje, e seja lá mais o que, 5 maneiras de prosperar, 10 maneiras de arrumar uma mulher bonita. Nada é fake dó, mas ele acha que vai arrumar, porque o pastor falou que vai. Mas enfim, Deus é misericordioso, né, queridos? Mas é lamentável que pessoas entram e saem domingo após domingo da igreja e se contentem em ir para casa com um brinquedinho novo, sabe? Com um brinquedinho que vai acabar, com uma bobagem, algo que hoje se tem, mas amanhã vai embora. Algo que hoje se recebe, mas amanhã deixa de existir. Uma bênção momentânea. E aí eu falo de tudo. Tudo que não diz respeito à salvação são bênçãos de Deus, mas são momentâneas. E do mesmo jeito que vêm, vão. Do mesmo jeito que chegam, vão embora. Então, se a nossa esperança não está em Cristo e na fé que nos salva, é bobagem. Tudo é bobagem. Como diria Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo debaixo do céu é vaidade. Salomão diz: não é nada de novo. Olhei, contemplei e vi. Anos e anos se passam e o ser humano continua fazendo a mesma coisa. Quer casar, quer enriquecer, quer beber, quer comer, quer se alegrar, quer se divertir. Bom, que bênção, faça isso. Mas Salomão olha e fala: olha, não muda nada. Ninguém busca Deus, ninguém. Mas dia após dia, a vaidade toma o coração do homem, e aí faz com que não sejamos gratos. Vamos terminar? 3 aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação. Percebemos aqui como que ardentemente, como que de forma muito empolgada, de forma muito fervorosa, as pessoas clamam por ajuda, clamam por um livramento. Contudo, quando Deus faz, elas se voltam as costas
e esquecem de Deus. Então lembre disso, irmãos. Estou falando para a maioria aqui de crentes, estou falando de crentes. Ah, pastor, meu vizinho é assim, meu fulano lá da igreja lá é assim. Estou falando da gente, estou falando de mim, estou falando de você. Quão ardentemente a gente vem para o culto e pede com todo o desejo, mas quando a gente recebe, a gente esquece de agradecer e esquece de zelar por aquilo que Deus deu. De manhã nós falávamos sobre casamento, falávamos isso. Quantas pessoas pedem pelo casamento e quando Deus dá, param de agradecer e param de zelar pelo casamento. Tantas pessoas pedem pelo filho, mulheres que têm dificuldade de engravidar, famílias que desejam um filho e Deus dá. Quando vem, não zelam como deveriam. Quantas pessoas pedem um emprego, e eu estou falando de novo, de crente. Então, meu irmão, não estou dizendo que você não pode vir pedir, não. Peça, e queira Deus te abençoe, queira que Deus te abençoe, mas lembre-se sempre de que foi Ele que deu, e tudo que você tem é dele. Então, cuidado com isso, tá? A gente acha que é só o pessoal lá de fora que pede ajuda e esquece de agradecer, mas a gente também direto faz isso. Segunda aplicação, a bênção ou a ajuda que nós pedimos e clamamos a Deus, como nesse caso aqui, geralmente é recebida no caminho da obediência. Como é isso, pastor? Percebeu aqui que Jesus disse para eles: vão e mostrem-se ao sacerdote. Então eles obedeceram e foram. Então no meio da obediência, no caminho da obediência, a cura, a bênção, a ajuda que eles pediram chegou. Então o que eu quero dizer? Aquilo que a gente tem clamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem solicitado a Deus, provavelmente, geralmente, vai ser recebido por você no caminho da obediência. Agora, você tem pedido alguma coisa a Deus, meu irmão, e tem andado no caminho da desobediência, tu está enganando a você mesmo. Enganando a você mesmo. Então, dificilmente Deus vai te conceder uma bênção, ou Deus vai te ajudar você caminhando no caminho da desobediência. Então, grave isso. A bênção e a ajuda são geralmente recebidas no caminho da obediência. Obedecei a Deus, que Ele fará a partir dele. Terceira e última aplicação para a gente terminar. Observamos aqui, já falei muito sobre isso, não vou perder muito tempo, que a gratidão é algo raro nos dias desde Jesus. Então percebemos aqui que gratidão é algo raro. Contudo, ainda que gratidão seja algo raro, gratidão é algo exigido por Deus para aqueles que são seus filhos. Tanto é exigido que Jesus fala: os 9 não voltaram. Os 9 não voltaram. Então, gratidão é uma coisa rara. E aí, para terminar, eu queria só fazer uma última colocação. Talvez você pense assim: poxa, pastor, mas eu não tenho motivos para agradecer, porque eu estou pedindo há tantos anos e não alcanço e não consigo aquilo que tenho pedido. E aí, para você, queridos, não querendo ser duro, mas já sendo duro, a minha palavra é: seja grato por aquilo que já foi dado. Seja grato por aquilo que já foi feito na cruz. Seja grato por aquilo que tu já tens. E se for da vontade de Deus te dar mais e te conceder aquilo que tu tem pedido, seja grato quando a bênção chegar. Mas se a bênção que tu te pede hoje não chegar, jamais permita que o seu coração pense: eu não tenho motivo para ser grato, eu estou desempregado, meu marido está mal comigo, os meus filhos estão rebeldes, eu estou passando por um momento de enfermidade, eu não tenho motivo para ser grato. Queridos, jamais permita que essa loucura chegue no seu coração. Porque o simples fato de acordar os olhos, abrir os olhos pela manhã e acordar e respirar, é motivo de gratidão. A salvação é motivo para que a gente possa agradecer por todos os dias da nossa vida. Ainda que Jesus não nos dê mais nada, e eu sei que Ele vai dar. Isso é uma grande bobagem que eu estou falando. Mas suponhamos que a partir de hoje, Jesus não te dê mais nada. Você vive uma vida de miséria, só luta e deserto. Ainda assim, nós devemos agradecer pela salvação em Cristo Jesus, que um dia nos tirou do inferno. Então, gratidão é raro, mas nós, crentes em Cristo Jesus, sempre teremos o porquê agradecer. Ainda que tudo diga que não,
ainda que a tempestade se transforme, ainda que o deserto se coloque na nossa frente, ainda que as portas se fechem, ainda que as pessoas virem as costas para a gente, ainda que o mundo diga que acabou, que não tem mais chance, nós sempre teremos motivo de agradecer, e isso vai ser motivo para as pessoas perguntarem: que doideira é essa que você está agradecendo? Está tudo ruim na tua vida? Você vai dizer: eu agradeço porque um dia o meu Salvador morreu na cruz por mim. É por isso que eu agradeço. Você está de luto e está agradecendo. Seu marido foi embora e você está agradecendo a Deus. Está um caos na tua vida e você está agradecendo. Eu agradeço porque tudo que eu tenho é dele. E como disse Jó, ele deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Fica de pé, queridos, vamos terminar?